pessoal, vamos para mais uma videoaula e hoje nós vamos trabalhar as doenças que estão vinculadas à questão hídrica. E uma dessas parasitoses é a esquistossomose. Por isso que é tão importante nós trabalharmos, por causa que é uma questão de saúde, para que essa doença ela não acabe se propagando. Para você ter uma ideia, a esquistossomose ela ocorre em cerca de 70 países. E que países são esses? Então, nós temos países da América do Sul, países asiáticos e países africanos, né? Quando a gente se fala de pessoas que estão contaminadas por essa parasitose, nós temos em média de 150 a 200 milhões de pessoas, né, contaminadas por essa doença. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 5 milhões de pessoas que estão com essa parasitose. Então, nós temos que conhecê-la para evitar que acabemos nos contaminando, tá bom? Então, primeiro, nós vamos trabalhar aqui os nomes pelo qual essa doença também é conhecida, porque dependendo da região, ela vai ter nomes diferentes. Então, ela pode ser chamada de barriga d'água, cistose, doença do caramujo, mas também pode ser conhecido por bilharziose. Então, e esse nome, barriga d'água, por que ela recebe esse nome? Então, isso se deve ao fato do acúmulo de líquido, né, na barriga e também ao aumento tanto do fígado como ao aumento do baço. E isso vai acontecer quando a pessoa ela já se encontra com o parasita por mais de 6 meses. Né? Mas apesar do aspecto que a gente pode ver aqui nessa figura, né, ela é uma doença que é fácil de ser tratada. Né? E um outro detalhe muito importante sobre a esquistossomose é que ela não é uma doença contagiosa. Ou seja, ela não vai passar de uma pessoa para outra por meio de um abraço, de um beijo, porque se trocou o material escolar ou por causa de um tipo de utensílio doméstico que foi utilizado pela mesma pessoa, como um garfo ou uma faca, tá bom? Você pode, na verdade, essa doença ela é transmitida única e exclusivamente através das fezes que estejam com os ovos, tá? Então, quando você vai defecar em um lugar que não seja apropriado, essas fezes elas podem ser carregadas, né, pela água da chuva para um determinado rio e aí você acaba se contaminando através da entrada desse parasita através da sua pele. Então, essa é uma doença bastante antiga. Para vocês terem uma ideia, existem relatos de casos de múmias com esquistossomose lá no Egito Antigo. E aqui no Brasil, estima-se que ela tenha chegado aqui no mesmo período com a chegada dos navios, né? Navios negreiros, navios que trouxe, né, a população portuguesa para o Brasil, né? Que veio com essa parasitose, né? E essa parasitose acabou se instalando aqui no Brasil devido a diversos aspectos. Como eu já disse, a quantidade de pessoas que nós temos aqui no Brasil é muito grande, são 5 milhões. Por isso que é importante que vocês entendam, né, o que é a esquistossomose, né? Que ela é muito comum, né, em países pobres ou em regiões onde não existe um fator super importante, que é o saneamento básico, que foi um tema que nós trabalhamos na aula anterior. Então, esse verme, ele é um verme do tipo eumínto, que são vermes que causam parasitose, que pertence ao filo Platelminto e é da classe que nós chamamos que é a classe Trematodia, né? Existem 6 espécies que causam a esquistossomose, mas aqui no Brasil, felizmente, nós só temos uma espécie, que é a espécie que nós chamamos que é a Esquistossoma maçônica, né? Mas o que é esse verme que nós estamos falando, né? Então, ou melhor, vermes, né? Porque aqui no caso nós temos um macho e temos uma fêmea, como vocês podem perceber aqui nessa figura. Então, a fêmea ela chega a 1,5 centímetro, então ela é bem pequenininha. Já o macho, ele é bem menor, como dá para vocês perceberem aqui. Ele só tem 1 centímetro, certo? Assim, então, o macho, ele é bem menor, mas ele é mais robusto, ou seja, ele é mais gordinho, tá bom? Eles ficam assim juntinhos, como você está vendo aqui, né? Que aqui dá para nós percebermos nessa outra figura, o macho e a fêmea, tá bom? Então, eles ficam sempre assim, juntinhos, né? Não, isso acontece, pessoal, só quando eles vão acasalar. Então, a fêmea, ela vai entrar no macho, não pela boca, mas por uma estrutura, por um canal no ventre do macho, onde ela vai ficar lá e onde vai ocorrer o acasalamento. Isso tudo vai ocorrer dentro do organismo do ser humano, né? Agora, de que esses vermes eles se alimentam? Como é que se dá essa alimentação deles? Na verdade, eles vão se alimentar de sangue, né?
Agora, um detalhe muito importante em relação a esquistossomose, que é uma relação que nós chamamos que são os hospedeiros. Então, existe dentro dessa espécie o que nós chamamos que é o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Mas o que significa isso? Qual é a diferença entre ser um hospedeiro definitivo e entre ser um hospedeiro intermediário? O hospedeiro definitivo é aquele que vai abrigar os vermes adultos, que é onde vai ocorrer a reprodução desses vermes. Reprodução essa que nós chamamos de reprodução sexuada. No caso aqui, esse hospedeiro definitivo somos nós seres humanos, né? Esses vermes adultos, eles vão durar em média de 5 anos, mas existem relatos que já teve seres humanos que ficaram com esses vermes por 30 anos. Então, é um tempo muito grande e imagine o tamanho do estrago que um verme desse não pode causar dentro do organismo, né? Por 30 anos. E o hospedeiro intermediário é o caramujo, que no caso aqui ele é diferente do hospedeiro que nós chamamos que é o definitivo. Lá no definitivo ele vai abrigar a espécie já adulta. Já no caramujo ele vai abrigar a espécie na fase que nós chamamos que é a fase larval, que é então onde será que com todo caramujo que você vê então todos os caramujos eles são hospedeiros intermediários? Não, né? Aqui no Brasil nós temos uma espécie em especial que vai, né, abrigar essa larva por um determinado período. E qual é o lugar? O local onde esses vermes, onde eles ficam, ou melhor, qual é o órgão que esse verme ele elege para ficar dentro do organismo humano? Eles ficam no que nós chamamos que é o sistema porta-hepático, ou seja, o que é esse sistema porta-hepático? São grandes veias que ligam-se ao intestino, ao fígado e que depois vai chegar ao baço, que é um sistema que é muito complexo, que depois em outro momento nós vamos trabalhar só esse sistema porta-hepático, né? Mas agora o que é importante você saber é que eles ficam nesses órgãos, certo? Por um determinado período. E vamos ver aqui todo o ciclo bem direitinho do esquistossoma para nós entendermos aqui como é que ele passa dessa fase larval e como é que ele vai se transformar. Vamos ao ciclo. Observe que essa é a imagem. Uma pessoa que está doente, ela acaba eliminando os ovos do parasita nas fezes. Então, uma pessoa teve uma dor de barriga, não tem em sua casa instalações sanitárias adequadas, vê ali um matinho e ali vai e fez o seu sorete. Esse sorete está cheio de ovos e chega na água. O ovo já está com sua larva formada, que é chamada de miracídio. Isso dura em média de 5 a 6 dias. E se esse ovo ele não chegar na água de 15 a 20 dias, o miracídio ele vai morrer. Depois desse miracídio ele sai do ovo e é atraído pelo caramujo. Ele fica nadando em círculos e em um determinado momento ele sente a presença do caramujo através de substâncias químicas que o caramujo ele elimina na água. Isso é muito interessante, né? E a partir daí ele entra no caramujo. Isso deve acontecer no máximo em 8 horas, porque também se não acontecer isso ele vai acabar morrendo. No caramujo, esse miracídio ele vai passar por uma metamorfose, ou seja, ele vai se transformar no que nós chamamos de esporos, que ao sair do caramujo ele vai receber o nome de cercária. E veja bem, um único miracídio ele pode gerar até 400 cercárias. E essas cercárias, elas abandonam o caramujo e entram no ser humano. E isso ela tem entre 1 a 3 dias para chegar no ser humano. E se não acontecer isso, ela acaba morrendo. Então você vê aqui que é um ciclo bem complexo, bem interessante. Eles têm dias, né, para poder fazer todo esse seu caminho de ovo para miracídio, de miracídio para cercária, tudo tem um tempo. Então, esse miracídio, por onde é que ele vai entrar no ser humano? Então, ele vai entrar pela pele, né? Ele entra na corrente sanguínea, passa pelo coração, depois vai para o pulmão e chega no fígado, que é lá no fígado aonde ele vai ficar adulto e passam para o que nós chamamos que é o nosso sistema porta-hepático, que é onde as fêmeas elas vão colocar por dia, em média, 400 ovos. E quais são os sintomas dessa doença? Como é que a gente pode perceber que vai estar contaminado por esse parasita?
Então, um sintoma bem clássico que nós temos é a coceira. Daí foi que surgiu essa frase: se nadou e coçou, é porque pegou. Então, e nós temos duas fases. Uma é a fase aguda e a outra é a que nós chamamos que é a fase crônica. Na fase aguda, nós temos alguns sintomas, que é febre, diarreia, temos a tosse seca, né? Porque lembre-se que esse verme, ele passa pelo pulmão, tá bom? Então, também existem um outro sintoma, que são as dores intestinais. Lembrando que esses sintomas, eles variam muito de acordo com a quantidade de cercárias que penetram no organismo. Quanto mais entrarem, maior serão os seus sintomas. E já a fase crônica, ela vai ocorrer após os 6 meses, que é o que nós chamamos que é a ascite, que é a barriga d'água. Isso ocasionado pelo acúmulo de líquido e pelo aumento tanto do fígado como do baço. Agora, de tudo que nós falamos, aqui duas coisas são muito importantes, que é, primeiro, entender o ciclo para combater a doença, que é o que nós chamamos que é a profilaxia, que nada mais é do que na verdade, nada mais é do que forma que nós utilizamos para combater a doença e diminuir os casos que são esses, né? Então, nós temos quais são as formas que a gente pode utilizar? Nós temos tratar os doentes, porque tratando dessas pessoas, elas deixam, né, de eliminar os ovos e o ciclo da doença ela é quebrado. Uma outra coisa importante é o que nós chamamos que é o saneamento básico. As pessoas vão eliminar os seus soretes no lugar adequado. A outra questão importante é o combate ao caramujo. Uma quarta questão é a educação sanitária, né? Fazer o seu sorete no lugar adequado e lavar as mãos, né? Sempre que terminar de fazer o sorete e tomar banho, certo? Outra questão importante, não entrar em rios que sejam suspeitos, né? Se você vê que tem caramujos, não entra naquele rio. Para isso é importante a questão da sinalização. E aqui, quando a gente está falando de sinalização, aqui é a prefeitura e os órgãos de saúde que têm que fazer essa verificação do local e, se identificar a presença de caramujos, colocar placas pedindo para que as pessoas não entrem, né, naquele rio, porque é um rio impróprio para o banho. Um outro fator muito importante é a vacinação. Olha, existe um estudo brasileiro há mais de 30 anos sobre a esquistossomose. E esse estudo ele está desenvolvendo uma vacina que parece que era para ser liberada para o público neste ano de 2020, né? Vamos esperar, né, que depois dessa pandemia tudo ficou um pouco mais complicado, né? Então nós vamos esperar para que tudo seja resolvido, né, com a questão da pandemia da Covid e que seja retomado esses estudos sobre essa vacina e que para que nós tenhamos um outro tratamento. Por enquanto essa vacina não sai, o ideal é que nós utilizemos de todos esses recursos, né? A higiene pessoal, a questão das instalações sanitárias, tá bom?